Boa noite, igreja. Boa noite para todos. Boa noite a todos que também acompanham a gente pelas redes sociais. Desejo uma ótima semana para todos vocês. Antes da gente dar sequência aqui, né, na nossa temática, eu queria só relembrar para vocês que a partir de hoje, né, em todas as igrejas aqui, né, da nossa cidade, nós vamos dar continuidade à programação, né, do Celebra Piracicaba. Para quem esteve ontem viu como que foi bonito, né, o programa lá no ginásio. E a partir de hoje, né, nessa próxima semana, nos cultos normais, os cultos regulares, eles vão ser cultos com uma proposta mais evangelística, né, de apresentar o evangelho. Né, esse é o grande foco. E aí, a partir do dia 31 de agosto, todas as igrejas elas vão seguir diariamente numa programação evangelística também, combinando. Obrigado. E o que foi interessante, né, quando me foi comunicado isso, já tinha planejado como que eu ia fazer essa série, né, com vocês, já tinha pensado nos tópicos, como eu ia dividir. E aí o Joaci e o pastor Reinaldo aqui me falaram: "Bom, Yuri, mas no meio de agosto a gente vai ter essa programação e será que você não tem como mudar alguma coisa?" E aí eles me mostraram os programas, né, que é o programa que foi recomendado para as igrejas. E não para minha surpresa, porque eu acredito que tudo isso foi providência de Deus, um dos temas que estavam nessa proposta, né, de evangelística era justamente a pergunta aí, pode colocar aí na tela, Maurício, desse questionamento, né? Por que do sofrimento? Qual o motivo de tudo isso aí? E aí, quando eu vi isso, eu falei, bom, isso aí encaixou perfeitamente no que eu já vou estar falando, então eu vou só dar continuidade aqui. Então, vamos voltar. Acho que a primeira coisa que eu acho importante para a gente já abrir a nossa sequência do que a gente está falando é que momentos de sofrimento, e todos nós, se não passamos por isso, ou já tivemos perto de alguém que passou, comentei isso, né? São momentos onde a nossa fé ela é provada, isso aí não tenha dúvida. Todo mundo já passou por isso, acompanhou de perto, sabe como isso mexe com a nossa fé, mexe com as nossas crenças. E essa provação que nós temos quando passamos situações assim, ela muitas vezes vem na forma de questionamento. A gente começa a se questionar, né? A gente começa a fazer perguntas, né? E essa aqui talvez seja uma das mais enigmáticas e difíceis, né, da gente responder. E, principalmente, isso eu falo que eu finalizei, né, o programa passado falando disso, que quando você está nessa situação de dor e sofrimento, essa aparente falta de propósito, você não vê um motivo, você tenta procurar uma justificativa, tenta procurar um significado e não encontra, isso adiciona uma camada de mais aflição e mais angústia. Isso acaba virando um ciclo. Isso acaba piorando muito a situação. E pode gerar sentimentos de injustiça, de revolta. E nada disso ajuda a gente. Nada disso ajuda. E foi por isso, né, que agora, recapitulando o que a gente viu até aqui, foi por isso que lá naqueles primeiros programas eu tentei mostrar, tentei desenvolver com vocês a ideia de que, em algumas situações, a dor ela tem um propósito nas nossas vidas. Nós desenvolvemos a ideia de que a dor ela pode ter uma função protetora muito sofisticada, e a gente viu como isso é importante para a nossa sobrevivência. Mas nós também vimos que muitas vezes essa dor pode gerar esse sofrimento quando a gente não vê um propósito, um significado evidente. E aí a gente viu como que essas dores originadas de doenças, ou de machucados, ou de injúrias, elas podem se aproximar e se assemelhar com experiência de sofrimento por dores emocionais. E o denominador comum de tudo isso é justamente esse sofrimento, essa aflição, essa angústia, né? E aí eu terminei o programa passado com uma das perguntas que eu diria para vocês, sem medo de errar, é uma das perguntas que mais aflige a humanidade. A gente tem lutado para tentar responder essa pergunta há séculos e séculos. Se você olha a história do pensamento, você vê vários teólogos, filósofos, pensadores de todos os países, em todas as línguas, em todas as nações, em todas as culturas, tentando entender e tentando raciocinar em cima desse questionamento aqui, né?
E essa é uma pergunta que desafia muito a nossa fé cristã. Para quem é cristão e, de novo, acredita num Deus de amor e um Deus todo-poderoso, essa é uma pergunta que desafia muito a nossa fé. E ela desafia porque ela tem sido usada por pessoas que não acreditam na existência de Deus como um dos argumentos. Eles usam isso, eles usam o problema do sofrimento, e aí, do lado, né, do problema do sofrimento, a gente tem a questão do mal, né? Eles caminham juntos, o sofrimento e o mal. Eles falam, vocês pregam um Deus que tem essas características, mas olha o mundo aí ao redor, como é que a gente consegue resolver essa questão? Então, para mim, é muito mais lógico desmerecer e desacreditar desse Deus, porque é o que eu vejo ali. E eu quero só ler alguns relatos aqui de vocês, desses pensadores que têm essa percepção, né, de duvidarem da existência de Deus por conta do sofrimento. Me permitam ler alguns trechos para vocês. Esse aqui é de um filósofo escocês chamado David Hume. Ele diz o seguinte: se um estranho de repente chegasse nesse mundo, eu mostraria como uma amostra de seus males, um hospital cheio de doenças, uma prisão repleta de malfeitores e corruptos, um campo cheio de carcaças, uma frota guerreando no oceano, uma nação definhando sob a tirania, a fome e a pestilência. Ele continua desenvolvendo, ele termina, né, completando o seguinte: honestamente, eu não sei como nós podemos conceber um propósito maior para Deus e para o amor. Olha como é que ele questiona. E tem um outro também, se a gente não tem certeza sobre a autoria, mas isso não importa, o que importa é o pensamento dele, que ele diz o seguinte: não é a ciência que me levou a duvidar do propósito de Deus, é o estado do mundo, o estado desse mundo. Essa impiedosa luta interminável pela existência entre as nações. É o colapso de nossos idealismos diante dos fatos brutais da força e do caos. Que há uma reviravolta radical na própria constituição do universo, que sempre derrotará as esperanças do homem, fará destroço de seus sonhos e fará seu patético otimismo cair em desastre. Propósito. Olhe o mundo, isso para mim basta. Então, todas essas frases aqui, elas contêm ideias e provocações muito fortes, muito severas. Mas o que eu acho importante quando a gente lê isso, a primeira coisa, todos eles têm um ponto que é válido, é isso que a gente tem que ter em mente. Uma questão séria como essa, ela não pode ser abordada de uma forma leviana da nossa parte, simplesmente tentando desqualificar a pessoa que está fazendo. Você, porque você não acredita em Deus, eu não vou nem te escutar. Essa não é a maneira certa. E para começar a abordar essa pergunta aqui, eu quero propor para vocês uma pequena reflexão, onde eu quero apresentar 3 pontos que podem nos ajudar a iniciar a resposta para essa pergunta. Porque, de novo, eu não tenho a pretensão de, aqui nesse espaço que a gente tem 30, 40 minutos, dar para vocês todas as respostas para isso. Eu não sou nem ingênuo de propor isso para vocês. Mas eu quero trabalhar pontos que eu acho que já é um início e eu convido para vocês depois continuar essa reflexão, né, durante essa semana na casa, nos lares de vocês, com os amigos e com Deus também, primeiramente. O primeiro ponto que eu quero desenvolver é o seguinte: que a existência do sofrimento e do mal, ele é um argumento fraco contra a existência do nosso Deus, contra a existência de Deus. Por que eu estou querendo colocar esse primeiro ponto? Porque, de novo, para quem às vezes, eventualmente, está passando por uma situação dessa, onde você vê que a sua fé está vacilando, você está querendo perder a sua confiança em Deus, eu quero mostrar para vocês que o fato de você estar passando por uma situação dessa, ela não é um argumento bom e suficiente para você duvidar da existência de Deus. E aqui, vocês podem ver, esse aqui é o que a gente chama de problema do mal, problema do sofrimento, colocado de uma forma simples. Isso aqui foi, quando você vai traçar a história para ver onde que começaram esses questionamentos, né? Um dos primeiros registros escritos que a gente tem foi feito por um filósofo grego chamado Epicuro, e ele colocou mais ou menos assim, esse era o ponto que ele queria mostrar, que não fazia muito sentido você ter, ao mesmo tempo, um Deus que era todo-poderoso, todo amor, e a presença do sofrimento, ela atrapalhava um pouco esse raciocínio. Ele colocava assim, se Deus quer prevenir o sofrimento, mas não é capaz de fazer isso,
então ele não é todo-poderoso, que é onipotente. Esse é o problema que eles colocam, primeira frase. Daí a segunda, bom, mas você fala que ele é capaz, mas ele não quer fazer, então você não pode chamar ele do Deus todo amor e todo bondoso. Mas se ele quer e é capaz, então de onde que surgiu o sofrimento? E se ele não é nem capaz e nem quer, então por que você vai chamar esse ser aí de Deus? Então esse é o problema que ele coloca. E aí, a primeira questão, né, de por que, mesmo olhando isso aí, a gente não pode desmerecer e principalmente usar isso como argumento contra a existência de Deus, porque é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão, a primeira coisa que a gente tem que raciocinar, e quando a gente estiver talvez conversando com alguém que esteja passando disso, é que quando você remove Deus dessa equação, você remove a possibilidade de diferenciar entre o bem e o mal. Eu vou colocar isso para vocês de uma forma como se fosse um debate. Isso, de fato, aconteceu com um filósofo cristão quando ele estava debatendo esse tema com a audiência, e um rapaz ele levantou e fez a pergunta assim para ele. Eu não acredito nesse negócio de Deus, porque eu vejo tanto mal no mundo, como é que pode existir Deus com tanto mal do mundo? E olha o raciocínio que ele fez. Em forma de debate, eu quero mostrar o ponto para vocês. Ele perguntou, aí o filósofo que estava debatendo, ele faz o seguinte, deixa eu lhe fazer algumas perguntas, vamos conversar, vamos dialogar. Bom, se você está afirmando, né, o problema do sofrimento e do mal, você está assumindo que existe o bem. Porque se tem o mal, você tem que assumir que existe o oposto. Ele parou para pensar, sim, se eu tenho o mal é porque eu tenho um contraponto, tenho um outro lado, que é o bem. Ele falou assim, bom, ok, então estamos juntos até agora. Se você está assumindo, então, que existe o bem e existe o mal, então, se você está querendo dizer para mim que existe um certo código de condutas, uma certa moralidade que vai te dizer que algo é bom e que algo é mal. Né? Aí ele parou para pensar um pouco. Sim, você não pode simplesmente decidir o que é bom e o que é mal baseado nos seus sentimentos, porque os sentimentos podem variar. A gente precisa ter algo absoluto, né, um código moral, um código de valores que me digam isso aqui é bom, isso aqui é mal. E aí ele foi e falou, não, concordo. Né? Se tem o mal, existe o bem. Se existe bem e mal, existe algo que vai diferenciar entre os dois, é o que a gente chama de moralidade. Aí o filósofo continuando, bom, se existe um código, tem que ter alguém que codificou isso, tem alguém que deu esse código, que deu essa lei moral. E é justamente a pessoa que você está querendo desprovar da existência. Então, se não tem esse legislador que criou o código, se não tem um código para diferenciar entre o bem e o mal, então quer dizer que não tem bem e não existe o mal. O que você está perguntando para mim mesmo? Vocês entenderam como é que foi o raciocínio dele? Ele falou o seguinte, para você, todo o problema do mal existe porque você pressupõe que nós temos essa capacidade de diferenciar entre o mal e o bem e que existe algo que seja absoluto, em que em todas as culturas, independente dos nossos gostos pessoais, a gente sabe que algo é intrinsecamente mal e que gera sofrimento e que tem um oposto disso que é o bem. E para a gente só consegue argumentar isso de uma forma que a gente não relativize e acabe caindo tudo num eu acho isso e você acha aquilo, a gente não consegue chegar num lugar comum, se a gente colocar Deus como a âncora de toda a produção desses valores do bem e do mal. Então, esse é o problema que a gente fala, que quando os ateus, né, que são as pessoas que não acreditam em Deus, elas tentam usar o sofrimento como uma prova contra a existência de Deus, é que eles caem num relativismo moral que é muito difícil de sair. É muito difícil. Você tem algumas tentativas, mas sem ancorar a diferença, né, ou a lei que define o que é bem e o que é mal, sem ancorar isso em Deus, a gente cai muito na relatividade e é muito difícil você argumentar que algo é mal e que algo é bom, baseado simplesmente, porque você sempre vai poder argumentar, mas isso depende disso, depende daquilo. Deus é o absoluto que tira a relatividade. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a existência do mal e do sofrimento ele é um argumento fraco contra a existência de Deus. Tá? O máximo que a gente pode fazer, quando a gente lidar com isso, é que o que a gente pode é questionar, a gente pode começar a questionar sobre as nossas percepções do que é bondade e do que é
o poder de Deus. E aí eu passo para o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite, que é justamente que se nós temos ideias que são, aí que eu coloquei a palavra inadequadas, mas que são incompletas sobre o que é o poder e o que é o amor de Deus, isso pode atrapalhar muito também quando a gente passa por uma situação de dor e sofrimento, e a gente pode acabar tendo dúvidas e tendo pensamentos de revolta de uma forma desnecessária, porque a gente talvez não entenda muito bem o que a gente quer dizer com Deus Todo-Poderoso e com Deus amoroso. Eu quero trabalhar com esses dois conceitos, né, sobre a onipotência e o amor de Deus. Primeiro, sobre a onipotência. Normalmente a conversa é a seguinte: você está ali conversando com alguém ou conversando com você e Deus, passando uma situação, e aí a gente usa o raciocínio assim, mas se Deus pode tudo, Ele poderia ter feito isso, isso e isso, e poderia ter feito isso, isso e aquilo. Então a gente sempre usa a palavra Deus pode para fazer com que basicamente qualquer coisa nesse mundo seja possível, né? Ou não se torne, ou a impossibilidade deixe de existir simplesmente porque a gente fala que Deus pode. E aí a gente tem um uso cotidiano dessa palavra impossível que normalmente ela deixa implícito o objeto dessa impossibilidade, e normalmente a gente usa, é impossível a não ser que, é como se fosse uma impossibilidade relativa. Aqui eu vou dar um exemplo para ilustrar aqui o ponto que eu estou querendo chegar. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que para mim é impossível enxergar essa televisão que está aqui atrás de mim, a não ser que, de alguma forma, ela entre no meu campo visual. Então, eu posso fazer isso virando ou mudando ela de lugar. Então, eu tinha uma impossibilidade que ela carregava consigo o objeto da impossibilidade. Se eu removesse isso, isso se tornaria possível, né? E a gente pode ter vários exemplos. Poderia dizer que, para mim, é impossível ir, por exemplo, de Piracicaba aqui até a cidade de São Paulo em até 30 minutos, a não ser que, por exemplo, eu use um avião a jato, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem no uso cotidiano, quando a gente vai falar sobre possibilidade e impossibilidade, essas relações, né? Onde algo é impossível a não ser que outra coisa aconteça e aquilo remova a impossibilidade. A gente chama isso de impossibilidade relativa, porque ela está relacionada a algo. Mas a gente tem também a impossibilidade que a gente chama de absoluta ou intrínseca. E esse aqui é um ponto importante, irmãos, porque a impossibilidade intrínseca é aquela que ela é autocontraditória. Então, basicamente, são possibilidades onde a impossibilidade está no fato de que são coisas que não fazem sentido. E essas impossibilidades também se aplicam a Deus. Mas não porque a gente está dizendo isso tentando colocar um limite, mas apenas diz que o nosso Deus é um Deus de ordem e de lógica, e um Deus que faz e traz sentido, e não um Deus arbitrário e sem noção. E aqui eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, dessa impossibilidade absoluta. Deus, então, é impossível para Deus criar seres que sejam ao mesmo tempo, que tenham ao mesmo tempo livre escolha e não tenham livre escolha. Por quê? Porque isso não faz sentido. Eu posso dizer que é impossível que Deus faça uma esfera que é quadrada. Não porque Ele não pode, mas porque não tem lógica fazer algo assim. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque questões que são mutuamente excludentes ou questões que são ilógicas, quando a gente está tentando argumentar sobre a onipotência do nosso Deus, a mera combinação de palavras que não fazem sentido, elas não vão passar a fazer sentido só porque a gente coloca Deus poderia antes. O que é ilógico continua sendo ilógico, com ou sem Deus, isso não diminui o poder dele. E o outro ponto que eu quero dizer sobre a questão dessa onipotência, pensando que essas impossibilidades intrínsecas, né, que significam essas questões que não fazem sentido, e isso se aplica a Deus também, não porque Ele não pode, mas porque Ele é um Deus lógico, um Deus de ordem, eu adiciono isso o fato de que o nosso raciocínio, pensem, o nosso raciocínio ele também pode ser falho. E a gente pode pensar, por exemplo, que coisas são possíveis, mas, na verdade, elas são impossibilidades absolutas, ou o contrário. E aqui eu vou dar um exemplo, que quem já foi num show de marcha, já viu alguma coisa, já se enganou. A gente vê aquilo, e na nossa cabeça aquilo parece uma impossibilidade absoluta, porque aquilo não faz sentido nenhum. Mas por que não é? Porque a gente foi enganado pelos nossos sentidos e talvez pela nossa falta de atenção. Ou seja, então, olha só, uma limitação
do nosso raciocínio, da nossa mente, e a gente achando que algo é impossível, mas de fato não é. Então, essa questão também ela é importante quando a gente vai julgar, então, o poder de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque, já vou adiantando, o terceiro ponto que eu vou comentar hoje sobre a questão do sofrimento, do livre-arbítrio, isso é quase que uma impossibilidade absoluta. Não teria como Deus criar seres que seriam completamente livres para amá-lo se a possibilidade do mal de sofrimento ela também não existisse, que a gente seria um autômato. Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente pode também, que a gente precisa refletir melhor, para ver se a gente talvez não está com alguma percepção incompleta, é sobre a bondade e o amor de Deus. E aqui, para mim, esse é o ponto mais importante desses aqui, dessa compreensão equivocada que a gente pode ter, né? É achar que Deus, ele é um Deus bonzinho e condescendente. Quando a gente fala de bondade de Deus, a gente pode ter o desejo, e eu acredito, eu também já tive esse desejo, de ter um Deus que chegasse assim: Yuri, eu amo você, está tudo certo, você pode continuar na vida do jeito que você está, desde que você seja feliz. A gente gosta de falar, mas se você for feliz, está tudo bem, né? E meio que não se importa muito com o que você faz. E normalmente, quando a gente fala, se for feliz, está tudo bem, presta atenção, normalmente a gente usa isso para falar de desejos, de satisfações que são muito imediatas, que se passam muito rápido. Então, a gente fala, não, deixa ele ser feliz. Basicamente, a gente está querendo dizer assim, ó, deixa ele tocar a vida dele aí, ter esses prazeres efêmeros e não se importa muito. E o amor de Deus não é assim, mas nem um pouco, mas nem próximo disso. E aqui eu vou apelar para quem é pai e mãe e dizer o seguinte: você corrige e educa o seu filho porque você ama ele. E você vai querer, não que ele seja feliz, mas que ele seja uma pessoa boa, que ele seja uma pessoa que tenha respeito, que seja respeitada. E se para isso for necessário você corrigir e causar, se o filho, no momento, ele não vai entender, mas por que meu pai está fazendo isso? Mas lá na frente, depois ele vai entender. Porque se um pai fosse apenas bonzinho, ele ia condescender e deixar o filho dele ao seu bel prazer, aos seus impulsos, seus apetites, e que ser humano que essa criança iria virar. E eu, refletindo sobre isso, eu ainda não sou pai, mas eu tenho um sobrinho que eu amo muito ele. E eu presto atenção, porque eu também tenho trato com outras crianças, mas nessas que eu não tenho amor, eu vejo elas fazendo qualquer coisa, para mim está tudo certo. Essa criança, que eu não tenho essa relação de amor, poderia achar, mas o tio Yuri aqui, ele é muito bonzinho, ele deixa eu fazer qualquer coisa. Mas o meu sobrinho, eu já vi várias vezes ele tendo comportamentos que eu cheguei e falei, fui duro com ele. Ele falou, você não pode fazer isso. Né? Eu lembro de uma vez, ele estava num jogo de futebol e ele começou a ficar revoltado porque ele perdeu um lance. Eu falei, foi duro com ele para tentar mostrar, você tem que aprender a perder, a aceitar a derrota e melhorar, não ficar reclamando, querer mudar a regra do jogo. Eu estava tentando ensinar um negócio para ele. Num primeiro momento, aquilo machucou ele, ele pode ter ficado triste, ele fica chateado, mas aquilo foi para um bem dele maior. Então, o amor ele educa, e esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é indiferente, é isso que eu quero colocar. Um Deus bonzinho seria um Deus que seria indiferente para você. Ele não está nem aí com a forma que você leva a sua vida. Mas como Ele te ama, Ele não aceita que você seja menos do que Ele quer que você seja. E se for preciso, Ele vai educar e Ele vai corrigir. E aí eu quero que a gente abra a nossa Bíblia para a gente ler sobre essa questão do amor de Deus, lá em Hebreus 12. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, lá em Hebreus 12. Hebreus 12, a gente vai ler a partir do primeiro versículo, e vai ler até o 8. Então, espera aqui, vamos lá. Hebreus 12, 1 a 8. Diz o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resisteis até o sangue, lutando contra o pecado. E vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele, pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. Eu falo assim, nossa, mas que castigo é esse? Aqui, pessoal, esse castigo é o castigo que todos nós já passamos. Quem verdadeiramente já tentou fazer a vontade de Deus, já passou pela dor e o sofrimento, que é desistir da sua autossuficiência. Não é à toa que a gente fala que a gente tem que morrer para o eu. Esse morrer não é um eufemismo, é porque é uma coisa que é dolorosa. Você desistir, né, do seu próprio eu é algo muito doloroso, né? E aqui é um ponto onde a gente pode ver que o sofrimento, ele pode ter, Deus usa isso como uma forma de nos aproximarmos. Quando nós estamos bem, e todo mundo já passou por isso, todo mundo já fez, quando nós estamos bem, a tendência é que a gente trate Deus como um paraquedas. O que é isso? Você está ali, mas você só vai usar se for necessário. Você está ali, você quer viver sua vida, está tudo bem, e se for necessário, você vai usar. Mas, então, Deus pode usar a dor e o sofrimento, elas removem o véu de um coração e de uma alma rebelde. E olha só, Deus é tão amoroso e tão humilde a ponto de Ele nos atender, mesmo quando nós o buscamos como se fosse o último recurso. E quantas vezes a gente já não fez isso? Vai buscar a Deus quando a gente já tentou de tudo, está tudo a fazer, agora eu vou ali, vou agradar, Deus me ajuda que agora é vida ou morte, agora não tenho para onde correr. E se Deus fosse orgulhoso, imagina, fosse, agora você quer vir atrás de mim. Mas, graças a Deus, ao amor dele, ele não nos trata assim. E, por fim, né, no terceiro ponto que eu quero dizer para vocês, que eu quero trabalhar hoje, então a gente viu, né, primeiramente, né, que esse argumento de usar o sofrimento como se fosse algo que falasse contra a existência de Deus, a gente viu como isso é fraco, porque isso impõe um problema muito maior, que é saber como é que a gente diferenciaria entre o bem e o mal. A gente pode cair num relativismo moral e negar, inclusive, a existência da dor e do sofrimento. Aí a gente já viu agora alguns conceitos equivocados que a gente pode ter em relação à onipotência e ao amor de Deus, e como a gente ter um pouquinho mais de entendimento disso, isso pode ajudar a gente a passar esses momentos. Entender que muitas vezes dor e sofrimento podem ser causados pela nossa luta de renunciar à nossa própria vontade, e isso adiciona também uma camada de dor e sofrimento à nossa vida. E que o amor de Deus, ele é um amor que quer nos corrigir, ele quer o nosso bem, e se necessário para isso for que a gente passe por situações de sofrimento, ele vai usar. E terceiro ponto, para a gente já fechar, caminhar para o fechamento, é que a perspectiva bíblica do grande conflito e do livre-arbítrio, elas nos ajudam a entender essa questão do sofrimento na sua origem. E aí eu quero que a gente vá também agora lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. E a gente vai entender de onde que tudo isso aí surgiu. O sofrimento e o causador do sofrimento, que é o mal. Da onde que isso veio? E aí eu lembra a gente no início, lá no primeiro programa, o primeiro texto que eu abri com vocês foi Gênesis, mostrando o contexto da queda, que foi aonde, pela primeira vez, surge a palavra dor e sofrimento na Bíblia, né? Então a gente associa muito, né? A queda, não tem como não ser assim, a queda do homem é a existência do sofrimento. Mas teve algo que aconteceu antes disso, né? E é isso que eu quero ler com vocês agora. Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Pedi para vocês acompanharem, eu vou ler aqui na minha versão, que diz o seguinte, e esse aqui é uma visão profética, e a maioria dos cristãos entende que essa passagem ela se aplica muito, né, ao nosso inimigo, Satanás. E diz o seguinte, 13 até o 17. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura.
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda, ouro. Os trabalhos dos seus pandeiros e todas as tuas flotas foram preparadas em ti no dia em que foste criado. Então, mostra aqui o esplendor, né? Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. E esse é o verso-chave. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E por causa da amplitude das tuas contrações foste cheio de iniquidades e pecastes. Por isso eu te lancei como profano, para fora do monte de Deus. Te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então aqui, o profeta em visão, ele nos dá essa pista, né, sobre da onde que surgiu, né, onde que surgiu esse problema do mal e que alcançou os nossos primeiros pais e nós sofremos as consequências disso até hoje. Isso começou com esse ser que foi criado perfeito. E esse é um ponto que a gente também não tem não tem uma resposta clara. O que a Bíblia revela para a gente é que o mal ele é um mistério, porque você colocar na mesma frase, tu eras perfeito até o dia que achou iniquidade em ti, isso também faz a gente pensar, mas como é que pode ser um ser perfeito e que se achou iniquidade? E aí eu volto, e é por isso que eu coloquei esse slide aqui, que significa o seguinte. E aí, voltando, eu faço esse gancho com a primeira pergunta lá, sobre impossibilidade intrínseca. Deus todas as criaturas, Deus criou todas as criaturas a partir do seu amor para que elas pudessem se relacionar com amor, por amor com Ele. Só que isso só é possível se essas criaturas que Deus criou, se elas de fato têm a oportunidade de fato poder fazer uma escolha. O verdadeiro amor, ele provém de uma escolha. Se de fato eu posso escolher. E todo mundo que já se relacionou com o ser humano sabe disso, né? O amor, ele provém de uma escolha. O amor verdadeiro, ele é uma escolha, né? Senão, não seria amor. Seria algo meio que robótico, algo mecânico. E a gente, basicamente, não daria tanto valor assim. Então, por conta disso, porque a possibilidade de amar, ela exige essa liberdade para esses seres fazerem escolha, Deus ele foi amoroso o suficiente para que, ao criar todos os seres, e Lúcifer inclusive, ele tivesse a opção de não escolher a Deus e de escolher a ele. Foi exatamente o que Lúcifer fez. Toda a questão da origem do mal, a Bíblia dela se inicia, e aqui a pista que a Bíblia dá é que o teu coração se elevou-se por causa da tua beleza. Lúcifer, que era esse anjo de luz que a gente leu, ele se corrompeu e depois se tornou Satanás, e veio aqui no nosso mundo e convenceu os nossos pais, os nossos primeiros pais, a olhar mais para si e esquecer de olhar para Deus. E aí toda a questão da origem do mal e sofrimento começou aí. Mas você, mas Deus não poderia não ter criado, então, Lúcifer, ele poderia ter feito diferente? Sim, ele até poderia ter feito diferente, mas ele não estaria fazendo seres humanos com a possibilidade de fazer livres escolhas. Isso que eu quero que vocês tentem entender. Para você tirar essa possibilidade do sofrimento e do mal e de fazer escolhas, você tem que tirar consigo a possibilidade de criar seres livres e que, por consequência, pudessem amar. Então, de novo, aí eu volto na questão de que a impossibilidade aqui, ela é uma impossibilidade porque não tem lógica, não faz sentido você criar um ser que tem capacidade de amar se você não lhe der o livre-arbítrio. E, por consequência, se você dá liberdade para uma pessoa escolher, ela pode escolher um caminho ou outro. Porque se ela, de fato, ela não tem escolha, Deus poderia ter feito nós como autônomos. Talvez a gente não quer saber, mas Deus ia saber, e Ele não duela com o seu caráter. Porque, de novo, Deus é um Deus que tem lógica, que faz sentido, e que é honesto nos seus caminhos e na forma como Ele lida com os seres humanos. Então, por isso que Ele nos deu essa
por conta dessa oportunidade de escolha e desse livre-arbítrio, a possibilidade de sofrimento ela foi posta, e Lúcifer foi criado, e Deus tem deixado Lúcifer atuar. E aí a gente entra na outra perspectiva para a gente entender essa questão do sofrimento. O grande conflito ele tem se desenrolado para que nós, Deus nos dê essa oportunidade, para que nós e todos os outros seres criados, eles possam ver plenamente, não ter nenhuma dúvida de que esse caminho aqui, ele é um caminho que vai levar à morte, destruição, dor e sofrimento. Não pode haver dúvida. Foi por isso que Deus não destruiu Lúcifer logo no começo. Que isso é uma outra, são questões, de novo, eu estou fazendo questões que todos nós, e talvez em algum momento a gente já se fez. Mas por que Deus não impediu tudo isso aqui? E Deus, na hora que o bandido foi lá e apertou a arma, ele não fez aquela bala se transformar numa bolinha de sabão. Por que ele não fez isso? Porque, de novo, se Deus agisse assim, ele ia estar tirando a possibilidade do livre-arbítrio daquele ser humano, e, consequente, da nossa também. Né? E se Deus tivesse destruído Lúcifer no dia que ele começou a ter os planos, imagine, de novo, ia resolver o problema? Olha só os anjos que tivessem, mas espera aqui, o cara começou a questionar, começou a levantar ali, Deus já vai e corta a cabeça dele. Que Deus é esse? Será que eu vou servir a ele por amor ou agora porque eu tenho medo do que ele pode fazer para mim? Olha de novo a forma do amor entrando em questão. Né? Deus quer que nós o sirvamos por amor e não por temor. E é por isso que Ele permite que tudo isso aqui aconteça. E não é só questão do sofrimento por nossas escolhas que foi consequência dessas atitudes más, vamos dizer assim, dessa escolha do eu ao invés da escolha de Deus. Olha só o que a irmã White, que é uma das autoras aqui mais traduzidas no mundo cristão, né, uma autora da nossa igreja adventista, ela diz no livro, esse aqui eu vou ler para vocês, é o livro, um dos grandes livros dela, que chama O Grande Conflito, e eu vou ler numa versão que ela é adaptada para uma linguagem um pouco mais moderna do nosso português. Na página 299 diz o seguinte, né? Satanás estudou os segredos da natureza e usa todo o seu poder para controlar os elementos, até onde Deus permite. É Deus quem protege suas criaturas do destruidor, mas o mundo cristão demonstra desprezo por sua lei. E o Senhor fará aquilo que disse que faria, retirará seu cuidado protetor daqueles que se rebelam contra a sua lei e forçam outros a fazer o mesmo. Satanás tem o controle sobre todos a quem Deus não guarda de maneira especial. E ele favorecerá e fará prosperar alguns, a fim de promover seus próprios planos, mas trará aflição sobre outros e os levará a crer que é Deus quem os está maltratando. Olha quão ardiloso é o inimigo que a gente tem lidado. Embora pareça ser um grande médico que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará doenças e desastres, e até cidades lotadas se reduzirão a ruínas. Em acidentes no mar e na terra, em grandes incêndios, tornados e saraivas atrozes, tsunamis e terremotos, de milhares de formas, Satanás exercerá seu poder. Ele destruirá a colheita madura. Fome e miséria se seguirão. Colocará uma nuance letal no ar e milhares morrerão. E aí ela continua desenvolvendo o texto. Mas olha só a seriedade que é, né? E a gente pensar que até sobre os elementos da natureza, esse nosso inimigo, naquilo que Deus permite, ela deixa muito claro, ele tem poder de causar desastres naturais também. E não é à toa que a gente vê a intensidade com que essas catástrofes naturais elas têm aumentado, está profetizado na Bíblia também. Então, isso tudo mostrando que essa questão do sofrimento, jamais Deus foi o causador disso, jamais. O causador de tudo isso aí, ele tem nome, né? Mas aí eu termino, né? Para a gente já encerrar hoje. Porque estou dando só essas notícias, mostrando, e aí? Qual que é a nossa saída? Quem que é a nossa esperança? A gente não pode terminar um culto evangelístico sem dar a esperança, né? E
Eu quero só iniciar a responder essa pergunta, porque eu vou tratar ela de uma forma muito mais especial no nosso último encontro, mostrando para vocês quem que de fato é a resposta. Se talvez não para responder todas as suas perguntas de porquê, mas com certeza a resposta de qual que é a solução para tudo isso aí, isso a gente tem muito claro na Bíblia. E eu quero iniciar respondendo essa pergunta, que eu estou querendo dizer que eu vou trabalhar ela com muito mais profundidade no nosso próximo programa. Vamos voltar a abrir lá em Gênesis 3, no capítulo 3. Porque quando eu mostrei esse capítulo lá no nosso primeiro encontro, mostrando a entrada do pecado nesse mundo, eu não li a história inteira. Eu não contei a história toda. Vamos começar a partir do verso 14. Deus pronunciando, toda a sua sentença após a queda, ele disse o seguinte, e ele disse isso direto para o causador de tudo isso que a gente viu, o originador do mal e do sofrimento. Diz o seguinte: e o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoado acima de todo gado, acima de todo animal do campo, e sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, Deus colocando aqui, ele falou assim, eu sei que você enganou a humanidade para elas seguirem o seu próprio entendimento, seguirem os seus próprios prazeres, mas eu vou deixar muito claro, eu vou intervir nessa situação. Eu não vou deixar com que isso seja fácil. Eu vou colocar uma inimizade. E sempre, ao longo de todas as áreas, eu vou ter pessoas que vão fazer de tudo para me seguir. Mas, mais do que isso, eu mesmo vou resolver esse problema para vocês. E é isso que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio resolver esse problema do sofrimento para a gente. Porque as nossas tribulações e tudo isso que a gente passa aqui, compare isso com a promessa da eternidade e da glória que a gente tem. Isso não é nada. Isso não é nada. Não quer dizer que aqui a nossa vida aqui não tem valor. Ela tem, claro que ela tem. Mas comparado com a eternidade que Deus oferece por meio daqueles que confiam e aceitam o sacrifício que Jesus fez, esses sofrimentos aqui eles não são nada. Então, a resposta bíblica, a esperança que é Jesus, ela deve ser a nossa âncora que, de fato, nos conduz e nos faz lidar e suportar essas situações sem que a nossa fé desfaleça, e, pelo contrário, que ela se fortaleça. E a resposta bíblica para isso, a esperança que, de fato, que é na pessoa de Jesus, vai ser o tema central do nosso próximo programa, onde a gente vai ver quais as respostas bíblicas para essa pergunta, para essa questão. Quem de fato é a nossa esperança e como que a gente pode segurar firme nela. Tá bom? Então, eu quero convidar vocês para a gente ficar de pé, para a gente fazer uma última oração, despedindo vocês com a bênção do nosso Deus para essa semana. Senhor Deus e Pai, nós te somos muito gratos pela esperança que o Senhor coloca em nosso coração, mas mais do que isso, por o Senhor ter enviado o seu Filho para que Ele tenha em si recebido as penalidades que nos eram devidas, e através dele nós temos a esperança de uma vida melhor, de um mundo que não vai ter sofrimento. E, Senhor, obrigado porque o Senhor tem mostrado na Tua palavra, o Senhor tem nos dado instrução para que a gente possa, ao passar por essas situações que nos geram dor e sofrimento, que nos geram questionamentos, que podem provar a nossa fé, nós temos a confiança de que o Senhor, se talvez não responde todas as nossas perguntas, mas o Senhor dá conforto e resposta o suficiente para que a gente possa continuar crendo cada vez mais no Teu amor. Foi isso que nós vimos aqui de uma forma muito breve, mas que eu espero que tenha sido suficiente para mim e para todos os que estão aqui, os que estão escutando essa mensagem em casa, que eles possam sair daqui fortalecidos e confiando ainda mais no Teu amor e na Tua providência. E que, acima de tudo,
que nós possamos entender que, de fato, a nossa esperança é o Teu Filho amado Jesus e as promessas, e a promessa, né, do retorno do novo céu e da nova terra. É nisso que nós devemos, em última instância, nos segurar, porque é isso que vai nos sustentar. E nós te agradecemos porque o Senhor Deus que o Senhor tem mostrado, o Senhor mostrou na Bíblia, todas as promessas que o Senhor fez, elas se cumpriram. Essa não vai ser diferente. Então, que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, renovar nossas esperanças, que nós possamos adentrar essa semana confiantes nessas promessas, nós possamos nos assumir cada vez mais esse compromisso de chegar perto de Ti, de deixar o Teu amor nos corrigir no que for necessário, que o Senhor possa nos dar a força para que nós possamos suportar o sofrimento de nos submetermos à Tua vontade. E nós pedimos isso humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Até semana que vem, gente. Boa semana.